A paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos, graças a Deus, mais uma vez juntos, mais uma vez batalhando nessa obra maravilhosa que é falar da obra de Deus e que ensinar o Evangelho. E na realidade não só ensinar, porque cada vez que eu repasso alguns textos com vocês, eu estou aprendendo um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. E não tenho a pretensão de ir daqui para o descanso eterno sabendo tudo. Eu sei que eu vou saber até onde o Senhor quer que eu saiba, mas vou me esforçar para isso. E espero que vocês também se esforcem. Afinal de contas, cada vírgula, cada palavra, cada ensinamento, cada versículo, cada capítulo, cada momento que nós colocamos da vida de Jesus, dos seus ensinamentos em nosso coração, mais próximos da vontade dele nós ficamos. E falando sobre isso, eu queria falar sobre um tema interessante hoje, que, por incrível que pareça, é pouco abordado, eu quase não vejo pregações a respeito disso, sobre o que é pecado. Irmãos, todos nós sabemos o que é pecado. Todos nós sabemos o que é certo e errado. É claro, existem coisas que são convenientes a nós. Então, aquilo que é conveniente, a gente vai falar que não é pecado. A gente vai falar, não, mas isso não é pecado. Não, claro que isso aqui, Deus tá tantas coisas para se importar. Ele vai se importar com isso, que eu faço, que eu penso, onde eu vou. Irmãos, eu já deixei isso claro uma vez e vou dizer mais uma vez. Pecado é pecado. O que é errado, não tem meio termo, não existe pecados imensos, pecados pequenos, existem pecados. Falhou com Deus, você tem que pedir perdão, tem que se arrepender, pronto, e acabou. E não voltar a fazer de novo. Agora ficar contextualizando textos bíblicos para tentar explicar o seu pecado, para tentar explicar, olha, eu errei porque a Bíblia diz assim. Aí as pessoas começam a interpretar a Bíblia segundo a sua vontade, não a vontade de Deus. A Bíblia não é conveniente à nossa vontade. A Bíblia, ela nos ensina e nos conduz perante a luz, perante a vontade de Deus. Mas hoje o que eu mais vejo são pessoas apregoando o Evangelho de Cristo e ensinando um evangelho de conveniência. Irmãos, aonde estão os pregadores falando o que é certo e errado diante do altar do Senhor? Claro, a nós, líderes espirituais, não está o direito de julgamento. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Apenas nós estamos aqui para deixar bem claro o que é pecado, o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus. E a pessoa, cada indivíduo, ouvindo isso, seguindo os caminhos do Senhor, com certeza o Espírito Santo vai tomar essa vida e vai colocar na retidão da palavra de Deus. Vamos meditar a respeito de um versículo que fala disso? Está no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 17. Prestem muita atenção. Malaquias 2,17. Diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é o que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Irmãos, eu sei que o povo de Deus no passado, por deveras vezes, eles andaram errantes, habitando em terras onde o pecado e a imoralidade eram coisas que eram respeitadas entre esses povos por onde o povo de Deus andou. Então o povo de Deus andou se contaminando com aquilo que era errado. E o que acontecia? Simplesmente eles começaram, lembra que eu sempre falo disso? A inversão. O que era certo aos olhos do Senhor se torna errado, e o que era errado aos olhos do Senhor se torna certo. Irmãos, por que isso acontecia? Porque era conveniente.
Porque eles estavam gostando do pecado, eles estavam gostando de fazer coisa errada. Irmãos, o que é errado diante de Deus, pronto, acabou. É pedir perdão para Deus, se arrepender e não voltar a fazer mais. Mas é reconhecer e não buscar a conveniência. Não vai atrás de lugares que pregam aquilo que você quer ouvir. Já disse várias vezes, nós vamos à igreja pela salvação, pela libertação de nossas vidas, da nossa parentela, para que a nossa mente possa se abrir e a nossa alma possa ser liberta desse mundo. Que nós possamos ser... a própria Bíblia nos dá esse exemplo. Quando morremos com Cristo, renascemos com Ele. E qual que é o caminho? Quando você renasce com Cristo, quando você desce as águas, qual que é o caminho? É buscar a santificação. É buscar o que é reto. Claro, o Senhor deixa claro que nós vamos cair, nós vamos errar, o levantar é de Deus, mas não há desculpa para aquele lá que está errando, que está falhando, que está falando mal do irmão, que está apontando, que está julgando, que acha que pode fazer alguma coisa e que Deus não vai ver, que Deus está vendo tudo. Se achar que está na posição, que é santo o suficiente para não ouvir palavras de repreensão. E o pior é isso, quando ouve uma palavra de disciplina de Deus, nessa igreja não volto mais não, o Espírito Santo não falou comigo. Falou, tanto que falou que a pessoa não volta mais na igreja. Muitas vezes acontece isso e não é uma vez só. Por deveras vezes já vi isso acontecer. Quando Deus mandava palavras que afrontavam a pessoa naquilo que ela estava errada. E detalhe, o nosso Senhor, Ele não fala nomes, Ele não aponta, Ele não diz, é aquela pessoa que está vestida assim, é aquele que está vestido daquele jeito. Não. O Senhor não está ali na igreja para envergonhar ninguém. E isso é muito errado e acontece em várias igrejas isso. Eu já vi, já passei por isso. Então eu digo a vocês, irmãos, Deus não julga ninguém, porque o dia do julgamento não é hoje, mas o Senhor Jesus deixou bem claro, Ele está aqui para nos disciplinar. Então, para com esse pensamento de conveniência, dizendo para si mesmo, ou buscando pessoas que acreditam no mesmo erro que você, para pregar isso para você. Mas isso daí, aí você joga o peso para quem falou isso. Eu ouvi uma pessoa dizendo que isso não é pecado. Aí você vai, coloca isso no seu coração. E sabe que a pessoa estava errada, você sabe que você também está errado, mas por conveniência, você vai continuar buscando isso. E você vai continuar no erro. Aí muitas vezes você começa a se questionar, nossa, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. Mas você se esqueceu do caminho dele, buscando aquelas coisas que são convenientes para você. Como o povo antigo no deserto. E o povo de hoje faz a mesma coisa. O povo no deserto, eles erravam com Deus e contestavam Moisés. Quando Deus leva eles para a terra prometida, estavam ali a nova geração. A nova geração partiu ali da direção de Deus, foi buscar outras direções e estavam no erro. Deus mandava ali um profeta. O profeta dizia, vocês estão no erro. Eles chegavam a matar alguns profetas. Por que não? Quem disse que a gente está no erro? Não, que isso, não estou no erro, não. Conveniência. Hoje, as igrejas estão se tornando igrejas de conveniência para atrair pessoas. Mas a igreja que prega salvação tem que se manter firme. E, olha, pastores, eu digo a vocês, pastores, líderes espirituais que pregam o evangelho da verdade, não se importem se tiver 3, 4, 5 pessoas na sua igreja. Mas glória a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que no céu há galardão por uma vida que seja salva. E pode deixar que quem cuida de vocês é Deus. Mas não se preocupem. Porque hoje muitos querem status, muitos querem reconhecimento, muitos querem igreja lotada. Mas e salvação e disciplina? Eu quero ver nessas igrejas aí que ficam arrebatadas de pessoas, se começa a trazer uma pregação de disciplina. Quero ver quantas pessoas permanecem. Vamos batalhar por nossa salvação, irmãos. Jesus Cristo já disse, a nossa salvação vai ser dada com luta.
Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.